Então, pessoal, bom dia. Bom dia. Nós estamos no 12 de setembro, é uma primavera, né? A primavera aqui no Nordeste é uma primavera quente, muito quente, principalmente se for em Teresina. É bem, bem quente, tá? Então, a nossa proposta de hoje é conversarmos um pouco sobre algumas questões relativas a suicídio. Como vocês sabem, o mês de setembro é um mês voltado ao suicídio, mas a preocupação do espiritismo e as atividades de prevenção são realizadas o ano todo. Esse mês a gente só falta muito assim um enfoque para essa situação, tá? Então, reitero meu bom dia a todos e vamos, antes de falar da nossa conversa, fazer a nossa prece. Porque todas as atividades nos centros espíritas, sejam elas de trabalhos intelectuais, os estudos, etc., os trabalhos mais braçais, no caso da limpeza do centro, das atividades com as crianças, outras coisas assim, sempre se faz uma prece no início e uma prece no final, tá? Vamos fazer a nossa prece. Se você quiser fechar os olhos, fecha. Se quiser ficar com eles abertos, fique. Porque no Espiritismo não tem ritual, tá? Não tem ritual. Você faz da maneira que lhe achar melhor e que lhe acolher melhor, tá? Pai de infinita misericórdia, abençoa todos aqueles que estão ouvindo essa nossa pequena conversa nesse domingo. Abençoa os encarnados e desencarnados que estão nos escutando. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão passando por dificuldades. Envolve todos aqueles que nesse momento estão pensando em suicídio, os homicidas, os desesperados, angustiados. Que as boas vibrações cheguem a todos eles e abençoe os nossos lares. Que assim seja. Passada essa prece inicial, né? Reitero os meus bom dia a todo mundo. E nós vamos conversar hoje sobre um tema, que ele é um tema bem interessante, mas é um tema que ele é longo, então a gente vai compactar pelo limite da nossa palestra, do nosso tempo, da nossa disponibilidade, que é o suicídio e a loucura. Tá? Suicídio e a loucura. Primeiro a gente vai trabalhar com a questão da loucura e depois eu vou fazer das ligações entre suicídio e loucura. No primeiro momento, nos cabe entender que a loucura, ela, se você olhar de forma geral, todos nós somos um pouco loucos. Todos nós temos um momento de insanidade. Aquele momento que a gente diz assim, perdi a cabeça, como é que eu fiz isso? O que foi que aconteceu? Não estava em mim quando eu fiz isso. Às vezes a gente não externa isso, mas às vezes dentro de nós temos, como é que eu pensei isso? Pequenos atos de loucura. Claro que tem pessoas bem mais evoluídas e disciplinadas, que constam de uma minoria do nosso planeta, que não tem ainda, que não tem essas crises, né? Quem nunca teve uma tristeza, quem nunca passou por um processo, ou conhece alguém que passou por um processo de depressão, ou conhece alguém que teve algumas dificuldades, alguns problemas na área psicológica do nosso cérebro e de várias outras coisas, tá? Então, passando nisso, nós vamos trabalhar que, na maioria, não somos muito normais, né? As pequenas manias, as pequenas tilts do dia a dia, e as pessoas vão se acostumando. Às vezes a pessoa não acha que está normalíssima. Né? Ela diz para ela mesma, não, estou normal, isso é o meu normal. Né? O fulano é normal. Ele é esquisito, mas ele é normal. Tá? A esquisitude dele faz parte da vida dele, certo? Mas aos poucos a gente observa que alguns comportamentos que aparentemente são pequenas manias podem se transformar em grandes problemas depois. E a questão da loucura, ela vai variar também, tá? No tempo e no espaço, certo? Algumas coisas que eram consideradas loucura há alguns séculos, hoje são considerados, não diria normais, mas comportamentos mais, digamos que não tão usual. Tá? E alguns realmente eram considerados loucura, e hoje a gente vê que isso não é loucura, é uma forma de você intimidar. Então, fazendo só um pequeno resumo da história da loucura, nós temos
3 grandes momentos da loucura. Tá? O primeiro momento da questão de como a sociedade lida com a loucura é o momento em que, mais ou menos, a civilização grega, a civilização romana, em que os loucos eram vistos ou como pessoas muito mágicas, né, cheias de a questão dos espíritos e tudo, ou então elas eram simplesmente afastadas da sociedade, banidas, né? A pessoa ficou louca, não tem muito interesse, né? Aí você tem a questão da Idade Média, onde as loucuras dependia de como você ia exercer a sua loucura, né? O que era o louco? O louco que ouvia vozes. Existe coisa mais louca do que você, como Santo Agostinho relata, ver um menino enchendo a areiazinha, né, o potinho de areia do mar do oceano, e ele foi brigar com o menino, porque o menino não quer conseguir isso, e o menino disse, isso é tu com a tua fé em Deus, né? Porque tu procura descobrir a natureza de Deus. Se eu disser isso em algum lugar, a pessoa vai dizer, você é louco, né? Mas Santo Agostinho pode ter dito, então todo mundo achou muito normal, porque era Santo Agostinho que estava dizendo. E aí vem depois de Santo Agostinho, vem a questão da loucura na Idade Média, onde as pessoas eram trancafiadas, onde as pessoas eram presas, amarradas em bolas, colocadas em jaulas, porque essa era a postura, eles não sabiam como lidar, né? E algumas coisas que nós não entendemos hoje como não necessariamente uma loucura, mas apenas um problema temporário, eles não viam assim, né? Por exemplo, a mulher depois do parto, que entrava em processo de depressão, poderia, que a gente sabe, né, que pode acabar matando a criança. Eles não compreendiam a natureza daquela depressão. Então, a pessoa era louca e tinha que ser morta também, tinha que ser presa também. Isso é apenas alguns toques do que foi essa questão da loucura, da evolução da loucura, tá? Durante a sociedade. E aí nós temos depois na França o Pinel, tá? Outros médicos que disseram o seguinte, olha, não é bem assim, porque aí mudou. Os loucos foram retirados das casas, mas colocaram em asilos, tá? Afastados da cidade, para ninguém ver. Ninguém quer ver o que é feio. Ninguém quer ver ninguém na rua conversando sozinho, né? Comendo fezes. Ninguém quer ver na rua a pessoa gritando com alguém, até avançando em alguém. Só que os asilos, que deveriam ser lugar de cuidado, se transformaram em lugares de horrores, né? E alguns médicos, né, começaram a observar que, olha, isso não é o correto. Tá? Muitas daquelas pessoas não estavam ali porque estavam enlouquecidas, elas estavam empobrecidas, elas estavam maltratadas. Nem todo mundo ali era louco. Tá? Então, por conta disso, né, nessa situação, eles começaram a trabalhar tirando as cadeias, que as pessoas eram todas amarradas, né? E foi tentando modificar isso. Tá? Chegamos ao final do século XIX, e aí você tem Freud, você tem final do século XIX, começo do século XX, você tem Freud, você tem outras pessoas começando a trabalhar. Olha, a loucura não se trata desse jeito. Né? Não é dessa forma. Mas nós ainda tínhamos, por exemplo, entradas no manicômio aqui no Brasil de mulheres que não eram loucas, mas elas queriam ser independentes. Então isso era visto como loucura. Professoras que entravam eram internadas porque elas queriam trabalhar, fazer outras coisas. Elas não, isso é loucura, você tem que estar internado. Né? A questão do homossexualismo interna, porque essa pessoa não é normal. Tá? Essa pessoa não é normal, joga ela aí. Enfim, todos aqueles que eram párias, todos aqueles que eram rejeitados, todos aqueles que não eram aceitos, se jogavam no asilo com aqueles que realmente tinham desequilíbrios mentais, e claro que a pessoa ficava mais louca do que saía da sua normalidade pela situação. Aí nós temos alguns trabalhos durante o século XX, né, de tentar melhorar os abrigos. Temos o grande trabalho da Anísia da Silveira, que foi uma psiquiatra brasileira, que procurou fazer muito com a questão de técnica ocupacional. Né? As pessoas desequilibradas passaram a se expressar através da arte, né? De fazer trabalhos artísticos e para sair daquele ritmo, tá? E temos também, até chegar agora, novas técnicas, e temos ao lado disso a ciência caminhando e descobrindo quais as substâncias no nosso cérebro que podem provocar depressão, ansiedade, né? As angústias. E os remédios foram surgindo para tratar esse tipo de dificuldade, tá? Que não é loucura, mas apenas para ilustrar, a questão da epilepsia,
onde a pessoa consegue viver com a epilepsia sem estar tendo os ataques todas as horas, até para não se machucar, para não se cortar, né? Tudo isso ao longo do tempo. Mas, paralelo a isso, ainda tínhamos uma cultura da pessoa com a deficiência intelectual, com os problemas cerebrais, de ser internada, de jogar jato de água, tudo isso paralelo, tá? Uma coisa ao lado da outra. Um avanço e um retrocesso, um avanço e um retrocesso. E isso chegamos ao século XXI. Temos uma geração inteira de remédios novos que não causam tanta dependência. Temos os tratamentos com os psicólogos, né? Temos os tratamentos com os psicólogos. Temos uma sociedade que cresceu muito nesse aspecto, muitas pesquisas, muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma grande pergunta, né? A grande pergunta. Qual a grande pergunta? A grande pergunta é, se tudo isso evoluiu, sabemos que tem regiões que não têm esse grau de evolução. Se temos todas essas mudanças, se temos um crescimento material muito grande, por que ainda temos os casos de suicídio? E o que se relaciona o suicídio à loucura? E onde é que o espiritismo entra nessa história? Tá? Nós vamos conversar um pouco sobre isso, nesse sentido de tentar trazer algumas contribuições do espiritismo com relação ao suicídio e à loucura. Bom, o suicídio e a loucura. Então, chegando nesse ponto, eu preciso primeiro partir do pressuposto. O suicídio, nós tratamos no espiritismo de duas formas. A prevenção, né, e o pós-suicídio. Porque quando nós entendemos que a vida continua, que o espírito permanece, então entendemos que a pessoa que se mata, ela continua em espírito viva, tá? Viva e passando por algumas consequências. Então nós temos esse trabalho. E um outro trabalho paralelo, que é de apoio à família que está enlutada, tá? E apoio à família que estava enlutada. O que acontecia com a maioria das religiões? Todas as grandes religiões condenam o suicídio, tá? Condenam o suicídio. Mas acontece que condenar o suicídio não evita de alguém se matar, né? Não basta eu condenar o suicídio, eu tenho que dar suporte para as pessoas. O que é que você pode fazer, o que é que está acontecendo, né? Eu estou lendo aqui que a Patrícia está colocando que tem muito preconceito, muitas pessoas não se sentem confiantes para conversar com ninguém. Tem também tudo isso, né? Então, o que acontece? Chegou um ponto que, por exemplo, se você era católico, como é de conhecimento, você se matava, você não era enterrado no campo consagrado. Né? Cemitério não, é fora do cemitério. Inclusive, se você chegar a ter um cemitério que é tem uma cidadezinha. Tem um cemitériozinho na cidadezinha, me permita, que eu não estou lembrando agora, mas o túmulo fica fora, né? Porque a pessoa era prostituta. Tem túmulos que são fora, porque a pessoa se matou, né? Violou a lei de Deus. Como o espiritismo trata isso e como faz isso em relação à loucura? O espiritismo entende que nós sobrevivemos, né? Nós vamos continuar existindo. Mas esse continuar existindo, eu não posso cortar a minha vida, o fio da minha vida, tá? Agora você pode me dizer, Cristiane, é muito fácil para você estar dizendo isso, você está bem sentado na sua casa, está tudo tranquilo na sua vida, né? Aparentemente, está tudo tranquilo na sua vida. Então você acha isso, a pessoa está bem, ela acha isso. E aí é que entra as questões da prevenção, tanto a prevenção médica como a prevenção espírita, tá? Que é o que nós propomos, já que a palestra é espírita. Claro que outras religiões hoje já mudaram muito e tratam dessa prevenção, evangélicos, católicos, tratam dessa prevenção para tentar resolver a questão. A primeira coisa, partindo do lado espírita, é que, como somos seres eternos, imortais, tá? Essa vida é uma passagem. Se ela é uma passagem, se ela é transitória, se eu vou morrer e renascer, é mais fácil para mim compreender as misérias da vida. É mais fácil eu ter essa confiança em Deus de que aquilo vai passar. É mais fácil eu entender
que existe a lei de causa e efeito para certas situações que eu passo. Tá? Existem certas situações que eu passo. Então, o Espiritismo, ele procura te dar o consolo e a compreensão de quem você é, quem você foi e para onde você vai. Isso ajuda a você lidar com os problemas do mundo, com as dificuldades que todos nós temos. E ao lado disso, o Espiritismo, ele não condena e ele não afasta o tratamento médico. Porque da mesma forma que eu adoeço do braço, da perna, do olho, eu adoeço também da minha mente, do meu cérebro. Ele pode adoecer, tá? Ele pode adoecer. Quando eu adoeço do braço, da mão, eu posso ir até o centro. Né? Para quem conhece, tomar um passe, que é a aplicação de energia, né, na mão. Eu posso assistir a palestra, eu posso ficar em casa nas minhas orações. Mas eu faço o quê? Eu tomo um remédio para desinflamar. Eu não vou ficar só esperando isso. Se eu machucar o olho, eu vou ao médico, o médico olhar, verificar, retirar. Né? Nada me impede de fazer minhas preces. Olha, pessoal que está em casa, pessoal do centro, por favor, estou passando por uma situação difícil, de doença. Mas eu faço as duas coisas. Com a nossa mente também. Quem está no estado depressivo, no estado ansioso, com pensamentos e ideias suicidas, deve procurar um médico. Deve. Por quê? Porque a nossa mente adoece. Tá? A nossa mente adoece. A serotonina que nós produzimos, que nos faz em equilíbrio, tá? Ficar em equilíbrio, ela pode ir diminuindo com o tempo. São os remédios que vão fazer, não é que vai aumentar a serotonina, né? Ela vai remodelar os neurônios e eu vou conseguir sair daquilo ali. Então, são as duas coisas em paralelo, tá? A diferença do Espiritismo é que ele me diz, isso está acontecendo, mas você tem essas formas de combater também. Tá? Eu tenho essas formas de combater também. Você tem isso aqui, você vai mudando a tua maneira de ver as coisas, do sofrimento, da dor. Tá? Você não fica uma pessoa de pedra sem emoção, mas você compreende e ajuda e participando da vida em sociedade. E mais do que isso, você começa a se observar, você começa a cuidar de você, fazer o que diz o Livro dos Espíritos, que diz que nós devemos pensar, né, todas as noites sobre aquilo que nós fazemos durante o dia. Nem sempre dá certo, né? De noite a gente está cansado, o dia foi fatigante, mas você pode arranjar 5 minutos, 5, 6 minutinhos para fazer isso, para refletir sobre certas ações. Por quê? Quando eu reflito sobre as minhas ações, eu começo a me questionar e me conhecer. E nós não nos conhecemos. Achamos que conhecemos, mas não conhecemos. Só que nos conhecemos com esse exercício diário. Eu saio de casa, só um exemplo. Eu saio de casa e pego e fecho ou abarrou um carro. Grito com alguém em casa. No trabalho, sou grosseiro com alguém. Começa a sentir irritação, começa a sentir, fico ansioso com algumas coisas, tá? Ou começo a ter comportamentos estranhos. Eu preciso parar. E eu só faço isso se eu parar. Por que eu fiquei assim? Por que eu me senti estranho? Por que eu agi dessa forma? Tá alguma coisa me colocando a insatisfação dentro de mim? Porque a loucura que não é a lesão realmente do cérebro, né? A pessoa levou uma pancada e fica totalmente sem condição, fora de si, ela vai começando de pequenos atos. A depressão não chega e cai, puf. São pequenos atos, tá? Pequenas tristezas que vão se somando. Porque é normal ficar triste, né? A depressão é que é a doença, a tristeza é normal. Morreu alguém, fico triste. Um amigo viajou, fico triste. Mas aquilo vai passar. A depressão, ela se instala aos poucos, certo? A ansiedade também. É normal, vou ter uma prova, eita, tô ansioso, certo? Mas não é normal você estar ansioso porque vai para o supermercado. Você está ansioso porque algo que vai acontecer, você nem sabe se vai acontecer. Por que a gente fica assim?
por conta de alguns outros desequilíbrios no campo da fé, no campo da oração. Mas o mundo é estressante, o mundo, as pessoas correm o tempo todo. Pois é, mas você tem que manter a sua paz íntima. Porque, como diz Jesus, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não no sentido que algumas pessoas interpretam de sermos melhor do que os outros. Tá? Nós temos trabalhos, temos filhos, maridos, ocupações, esposas, mas nós temos que tentar manter esses 5 minutos que nos ajudam. Tá? Pega o celular, sabe aqueles 5 minutos que você fica vendo vídeo de besteira, tá? Olhando o WhatsApp da fofoca, aqueles 5 minutinhos, tu pega, coloca um fone, e aí você coloca uma música de meditação, uma pequena frase espírita, uma mensagem bonita, aquilo ali já nos vai recolocando no lugar. Baixa em PDF ou lê o Evangelho, tá? Você abre assim rapidinho. Aqueles 5, 6 minutos podem evitar muitas coisas no sentido da gente manter esse nosso equilíbrio. E a loucura em relação ao suicídio, tá? O Kardec, bem aqui, no Livro dos Espíritos, tá? Os Espíritos aqui, né? A questão 943 até a questão 957, Kardec faz perguntas sobre o suicídio, desgosto da vida e o suicídio, né? A gente não vai ler todas, até porque eu quero só focar mais na questão do suicídio e da loucura, tá? E aí ele faz o seguinte, pergunta 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. E aí Kardec faz uma pergunta. Nem sempre é voluntário o suicídio. O louco que se mata não sabe o que faz. Ao que ele está se referindo? Certo? Existem 2 tipos de suicídio, tá? No que ele está falando. O voluntário e o involuntário. O involuntário é minoria. É a pessoa que realmente enlouqueceu e, às vezes, até sob forte influência da obsessão, ela pratica o suicídio. Ela não está sabendo o que está fazendo. Ela não está com consciência daquilo ali. Não está com consciência. O voluntário, a pessoa decidiu isso. Só que o voluntário, e Kardec vai me permitir isso, o voluntário tem 2 distinções. Às vezes, a pessoa decidiu isso, o ato do suicídio, tem plena consciência disso e faz. Outras vezes, a pessoa tem consciência, mas ela procura se destruir de outras formas. Bebendo em demasia, não se cuidando mais, dirigindo em alta velocidade, sabendo que corre o risco de morrer, tá? Isso é um suicídio, certo? Cultivando a negatividade, a negatividade, a negatividade. E aí você vai adoecendo. O que eu estou fazendo? Um suicídio. Um suicídio que não é um suicídio que vai sair nas manchetes, é um suicídio que vai... mas eu estou me matando aos poucos. Por isso a necessidade de se conhecer. E se começar a sentir qualquer problema nessa área, não tenha vergonha de procurar auxílio médico, o auxílio do psicólogo. Essas pessoas existem para te ajudar nessa jornada. E os centros espíritas têm a parte de atendimento fraterno, que é para tentar esclarecer essas pessoas. Porque para nós espíritas, quando você começa com a ideia suicida, tá? ela passa aqui, ela passa de novo, ela passa mais uma vez. Tá? Ela pode até passar, mas nós não podemos dar abrigo. Martins Peralva, que tem um trabalho muito bom, tá? Sobre o martírio dos suicidas, é um livro chamado Martírio dos Suicidas, ele diz que essas ideias não podem se aninhar na nossa mente. Elas não podem se aninhar na nossa mente. Claro que há situações de desespero, de angústia, e aí é que entra o espiritismo. Eu estou vendo meu filho morrendo. Eu vou sentir alegre? Eu vou ficar feliz? Mas o espiritismo nos ensina que essa pessoa vai sobreviver e eu vou encontrá-la. Isso já nos dá consolo. Já nos afasta da ideia suicida. Porque nós não vamos nos matar para encontrar aquele que amamos, porque sabemos que se fizermos isso, nós não vamos encontrá-lo. As dificuldades da vida, a miséria, a dor. Nós vamos saber, não é se conformar, mas vamos compreender e vamos lutar com compreensão
para uma vida mais digna, uma vida melhor. E isso vai ajudar. Aqui no Livro dos Espíritos, tem uma questão que eu gosto muito. Porque ele faz uma sequência de questões. Que pensar daquele que se mata, é a questão 950, na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Estou tão desesperado que eu quero morrer. Resposta dos Espíritos: outra loucura. Que faça o bem, mas certo estará de lá chegar. Pois matando-se, retarda sua entrada no mundo melhor e terá que pedir que lhe seja permitido voltar para concluir a vida que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Estou morrendo, estou me sentindo péssimo, então vou me matar. Mas o sofrimento vai continuar. Você não vai rever as pessoas queridas. Você não vai resolver o problema. Não, se eu me matar, as pessoas que estão aqui do lado vão ficar livres de um problema. Mas você criou um problema para você. Você criou um problema para você. Porque a vida vai seguir aqui. Por mais que as pessoas nos amem, elas vão seguir as existências delas, as vidas delas. Por isso a necessidade de buscar o apoio. Não deixar quando ficar uma situação tão terrível, mas ainda assim busca o apoio. Na prece, na oração, no médico, tá? No psicólogo. Tá? Não fique esperando as coisas crescerem. As pessoas têm vergonha, vão dizer que eu sou doido. Gente, lesionei minha mão, vou aonde? Ortopedista. Estou com problema cerebral, psiquiatra. Estou com problema na psique, na parte de comportamento e tudo, psicólogo. Se eu tiver com problema respiratório, vou fazer o quê? Fisioterapia. Então, vou fazer fisioterapia da alma também. E a parte religiosa, que a gente sempre recomenda, independente de qual seja a religião, que nos fortalece, que nos ajuda. E Kardec nos alerta, e aí entra de novo a questão da loucura, para uma questão muito interessante, que ele diz o seguinte: ele fala antes de fugir das misérias do mundo, que é a questão 946, mas a questão 946A ele diz o seguinte: os que hajam conduzido a pessoa a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Esses, ai deles, respondem os espíritos, responderão como por um assassino. Eu tive um amigo que era diretor de um hospital aqui de pessoas com problema mental. Tá? E ele sempre disse o seguinte: olha, muitas pessoas saíam ótimas, mas voltavam. Porque a vida em casa era tão insuportável que eles voltavam piores do que tinham saído. Então, nós também não podemos ser os causadores das torturas alheias. Né? E eu acho interessante porque ele diz: se nós levamos essas pessoas aos extremos, né, das situações, nós somos culpados por suicídio. Eu tenho alguém, eu posso ajudar, não ajudo. Eu tenho como facilitar a vida de alguém, não facilito. Eu tenho um empregado e eu sou péssimo empregador. A pessoa tem a sua ação pelo suicídio? Tem, porque o ato foi dela. Mas eu tenho a minha parte. A minha parte que eu poderia ter feito. Agora, isso não quer dizer que a família deva se sentir culpada. Tá? Eu estou falando daqueles casos em que nós podemos fazer o bem e não fazemos. Quantas vezes um amigo quer só uma palavra, a gente não tem tempo. A pessoa quer só conversar porque está sofrido. Aliás, ela não quer conversar, ela quer que você ouça. A gente não tem tempo. Nós não temos tempo, não temos tempo, não temos tempo. E às vezes as pessoas precisam só disso. Alguém que nos escute. E nós podemos ser essas pessoas. Mas eu tô com muita ocupação. Ô, Fulano, eu vou te ligar daqui a pouquinho, tá? Me liga daqui a pouquinho que a gente conversa. A gente pode ser esses instrumentos. Pode ser esses instrumentos. Mas não devemos também, principalmente a família, ficar nos torturando. Por que isso aconteceu? Por que aquilo? Será que se eu tivesse feito isso? Será que eu tivesse feito aquilo? Tá? A gente deve procurar compreender se somos os familiares. Né? Fazer as nossas orações pelos aqueles que se mataram. Se forem amigos, conhecidos, estranhos. Fazer essas orações. Pedir por eles.
Que Deus os abençoe. Porque nós espíritas sabemos que a pessoa que se matou não vai para o inferno. Ela pode ter uma situação difícil, porque Kardec, no Livro dos Espíritos, diz que cada suicídio é um suicídio diferente, é uma morte diferente. Não é igual, tá? Só é idêntico às sensações, né? E a decepção. Porque achou que ia resolver um problema, vou matar, não vou mais existir, não vou sentir dor, mas a pessoa continua existindo. O problema continua, tá? E a dor continua. Ela vai passar, né? E é isso que aqueles que são parentes, são amigos, compreendem. Que aquela pessoa vai renascer. Que aquela pessoa vai reviver. Que o ente querido, mesmo que tenha feito suicídio, ele não desapareceu. Isso faz crer, né, de que vai ficar bem. E é isso que as famílias, familiares e nós espíritas devemos fazer. Quando alguém nos perguntar alguma coisa, quando alguém nos perguntar o conselho, e nós devemos nos vigiar. Porque, eu sou espírita, eu sou imune a isso. Não tem isso, não. Nós temos que estar todo o tempo nos precavendo, começou a não se sentir bem, começa a verificar o que está acontecendo, né? Porque ela começa aos pouquinhos. Tá? Ela começa aos pouquinhos. Aos pouquinhos é que vai chegando a essa situação, tá? A essa situação e que nós podemos simplesmente combatê-la de início, sentir dificuldade ou não. Tá? Até porque, como Kardec fala, esse desapontamento que o espírito sente, essa tristeza que o espírito sente, porque ele permanece vivo, e muitas vezes ele permanece achando mesmo que está vivo, ele pensa que não aconteceu, nos cabe ainda mais reforçar as nossas orações, as nossas preces. E como cristãos, aliás, como pessoas éticas, né, devemos, sempre que possível, ser aquele sorriso. Às vezes a gente está tão dilacerado por dentro, mas tentar ser para o outro isso, tá? Ouvir, dar uma mensagenzinha, certo? Tentar nos ajudar com relação a isso. O Espiritismo não cria a loucura. O Espiritismo nos ajuda a evitar a loucura. Tá? Ele nos ajuda a evitar a loucura, nos ajuda a evitar o desespero que pode levar ao suicídio, nos fortalece diante das misérias e desgraças da existência. Né? Não nos torna conformistas, tá? Mas sim resignados diante de algumas coisas. Tá? Esses momentos é que a gente tem aqueles 5 minutinhos que eu falei no começo, que a gente tem que refletir, a gente tem que pensar, a gente tem que dar o norte na nossa existência. Mas, Cristiane, não sou eu. Não sou eu que estou assim. É alguém na minha casa que está assim, é um amigo que está assim. O que é que eu posso fazer? O que é que o Espiritismo pode fazer? Primeiro, o escutar, sem julgar. Tá? Sem ficar, mas se eu passei por coisa pior, estou bem. Mas tem gente que sofre mais. Olha, você está péssima. A pessoa dizer que tem gente que sofre mais é bem doloroso, né? Porque eu não sei a dor do outro. Né? Não julgar, ouvir. Mesmo que a pessoa te diga coisas absurdas, escute. E dá sugestões certas. Você já tentou procurar um médico? Como é que você está? Dê um livro para a pessoa. Você não vai dar o Martírio dos Suicidas, né? Você não vai dar esses livros. Né? Você vai dar um livro de mensagem, o Evangelho. Se dispõe a conversar com a pessoa. Se dispõe a orientá-lo. Olha, mas um psicólogo é caro. Sim, mas tem o CAPS, tem outras formas de você ter acesso. Tá? Seja aquela luz no meio da escuridão da pessoa. Então, nós podemos fazer isso e perceber. Né? Perceber e fortalecer os nossos filhos, os nossos amigos. Tá? O índice de suicídio entre adolescentes é muito alto. Estão no vigor da juventude. Se hoje nós paramos e olhamos para trás, quanta coisa que foi tão importante, que nos causou tanta dor, tanto sofrimento, a gente olha e diz, meu Deus, talvez nem precisasse disso tudo. Quanta coisa que a gente se importou tanto, hoje se nós olharmos dizemos,
não estava bem, eu não estava em mim. Porque, olha, isso não tem a menor importância hoje. Então, que a gente tenha certeza que as maiores crises, elas vão passar. Elas vão passar. Tem um trecho do livro chamado A Lista de Schindler, que eu gosto muito, tem um filme, mas tem um livro, eu gosto muito do livro. E ele conta o caso de que ao redor dos campos de concentração tinham cercas elétricas. Né? Então, às vezes, as pessoas ficavam desesperadas e se jogavam na cerca elétrica. Elas diziam, eu não vou sair daqui nunca. Era isso que elas achavam. Tá? Então, o que é que elas faziam? Teve uma queda aqui, se foi o que aconteceu. Mas estamos aqui de volta para a gente encerrar. Né? Desculpa. Não, parou tudo. travou tudo, né? Mas faz parte da internet, tá? Como a gente está encerrando, a gente vai só dar esse fechamento, tá? Desculpa, pessoal, mas faz parte do mundo virtual. E que é você ser esse pontinho, tá? De luz. E que a gente se vigie também, que a gente observe um pouco os outros, tá? Não precisa de ficar paranoico com os outros, não, tá? Mas a gente tentar se cuidar, tentar manter a nossa serenidade também. Não é fácil, mas a gente tenta. Então, que a gente possa, nesse domingo, refletir um pouco sobre isso, repassar para outras pessoas, pensar um pouco sobre isso, que nas nossas preces nós não esqueçamos dos suicidas, tá? Daqueles que estão tentando suicídio, que a gente os envolva e sempre que possível oferecer ajuda, tá? Ou ajudar a pessoa a procurar ajuda. Né? Você não é capacitado como alguém do CVV que faz treino. Não somos psiquiatras, não somos psicólogos, mas às vezes a gente pode ser uma luzinha no meio dessa escuridão toda, tá? Que a pessoa entrou. Então vamos nos preparar para a prece. Agradecer o dia de hoje, o dia que vai começar, a semana, tá? Só temos a agradecer, certo? Eu vou encerrar com a historinha, porque a gente estava falando a historinha, né? E aí a historinha, puf, acabou. Campo de concentração, vários judeus, Segunda Guerra Mundial, eles achavam, alguns, né, se jogavam, diziam, vou morrer, jogo na cerca elétrica. E uma delas ia fazer isso. E uma amiga disse assim, fulana, não faz isso. Pra quê? Você não sabe como é que vai terminar a história. Não cometa suicídio, porque você não sabe como é que vai terminar a sua história. Aguarde ver como é que vai terminar a sua história. Às vezes a gente tem grandes surpresas de como é que vai terminar a história. Tá? E se a gente olhar, a Segunda Guerra vai fazer 100 anos. Quanta coisa já mudou de lá para cá, né? Quantos judeus sobreviveram? Quantos filhos, filhas, netos, próxima geração? Né? A gente espera esse um segundo que às vezes muda tudo, tá? Muda tudo. Então vamos nos preparar para a nossa prece. Agradeço imensamente a todos. Que Deus nos ilumine, que Deus nos ampare. Jesus querido, abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo, participando, encarnados e desencarnados. Abençoa os nossos parentes nos dois planos da vida. Abençoa os lares de cada um que está nos escutando. Te pedimos, Mestre querido, por todas as pessoas que estão angustiadas e desesperadas, por todos aqueles que se veem sem saída, que os bons espíritos possam ampará-los, fortificá-los. Abençoa os que estão com ideias suicidas, aqueles que se suicidaram. Que Deus os envolva, os ilumine, que saibam que tem sempre uma nova chance, que um novo dia vai raiar sempre. Jesus amado, abençoa todas as mães, todos os pais. Abençoa os parentes daqueles que já se foram, mesmo que através do suicídio. Que eles saibam que um dia todos nós vamos nos reencontrar. Mestre excelso, tu que ressurgiu no terceiro dia, abençoa todos nós para essa vida que sempre continua. Que assim seja. Um bom domingo para todos. Muito obrigada, Ana. Você foi show. Minha parceira aqui da Obrigada. Joia. Gratidão. Beijos no coração Muito para obrigada. todos, tá bom? Bom domingão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.